Como eu falei para vocês, racionalizar é eliminar os radicais do denominador de uma expressão numérica. Ou seja, eu não posso ter raiz no meu denominador, na parte de baixo da minha fração. Esse aqui é o meu primeiro caso. Vejam, um único termo embaixo, um único termo, um único termo, um único termo. O aluno vai dizer, não, aqui tem dois termos, ó, 2 raiz de 3. Não, é um único termo, porque não tem uma soma ou uma subtração no meio, é um único termo. Então, vamos fazer por partes. Esse aqui é o nosso primeiro caso, com um único termo embaixo. 10 dividido por raiz de 5, quero eliminar a raiz de 5. Então, eu multiplico por raiz de 5 em cima e embaixo. 10 vezes raiz de 5, 10 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar a raiz de 25. Quanto vale a raiz de 25? 5. 10 dividido por 5, 2 raiz de 5. Essa é a resposta. Vejam. Tem raiz em cima e embaixo. Embaixo. 2 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Eliminar o radical do denominador. Quem manda é o denominador. Como ele é raiz de 3, multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Quanto vale a raiz de 9? 3. O 2 não dá para dividir por 3, mas o 6 dá. Número com número, raiz com raiz. Eu não posso dividir o 6 por 3. Resposta final, 2 raiz de 6 sobre 3. Mas ficou um denominador embaixo. Não faz mal de ter um número embaixo. Eliminar os radicais, ou seja, a raiz do meu denominador. Veja que não tem mais raiz no meu denominador. Aqui, ó, o outro caso. Aqui tem dois termos. Não, tem um único termo, ó, 2 raiz de 3. É como se fosse um monômio. Tá? Um único termo. Para ser binômio tem que ser separado por mais, menos, só que lembrando, monômios, binômios, isso são expressões algébricas. Isso aqui é uma expressão numérica, ele é um único termo. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu aconselho essa maneira aqui. Eu quero fazer dessa. Vai dar a mesma resposta. Vejam, quem está me incomodando, incomodando entre aspas, né? Quem eu preciso eliminar é o raiz de 3, mas ele é um único termo, ó. 2 raiz de 3, tem um vezes aqui no meio. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. 9 vezes raiz de 3, 9 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 6 ou 2 raiz de 9. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui era uma aula que eu ia fazer ao vivo. Só que tem muitos alunos que perguntaram tal situação para mim e não cometam esse erro. Não é somar 3 vezes 3, 6. Não. 3 vezes 3, 9. Já vou consertar, vocês verão que esse é um erro básico. Eu multiplico 3 vezes 3, 9. Vejam, 2 continua. 3 vezes 3, 9. Quanto vale a raiz de 9? 3. 2 vezes 3, 6. Ficou 9 raiz de 3 sobre 6. O 9 e o 6 são múltiplos simultâneos de 3. Precisa simplificar? Sim, sempre. 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. E esse 3 aqui? A raiz é intocável. Raiz com raiz, número com número. Essa é a resposta. Mas dissesse que tem outra maneira. Sim, tem gente que multiplica por tudo que está embaixo. 2 raiz de 3. Lembrando, um único termo. 9 vezes 2 raiz de 3, 18 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, 4 raiz de 9. Quanto vale a raiz de 9? 3. 4 vezes 3, 12. Vejam, 18 e 12 são múltiplos de 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 2, 12. Percebam que os dois casos dão a mesma resposta. Qual eu aconselho? O primeiro. Eu quero fazer o segundo. Vai dar o mesmo resultado. Lembra bem, um único termo, raiz quadrada, um único termo, sendo raiz quadrada, um único termo, são dois números, mas é um único termo, 2 raiz de 3, ele está tudo sendo multiplicado, e 2 raiz de 3, que são um único termo e também é raiz quadrada. Esse é o primeiro caso de racionalização de denominadores. O exercício número 5, que se encontra na página 350, é o nosso segundo caso. Esse é o caso que eu não vou cobrar na prova e quase não cai mais em situação alguma, tá?
Então, já estou afirmando que esse tipo aqui ele não cai em prova, né? E pode ir tranquilo, tá? Não vou cobrar numa prova, nem recuperação, nem segunda chamada, nem exame, momento nenhum. E até hoje nunca caiu uma situação dessa em simulado. Mas como não sou eu que faço o simulado, eu não posso afirmar que isso um dia não cairá num simulado. Tá ok? Mas eu vou passar o caso, vocês precisam saber essa situação, mas não cobrarei em prova. Vejam, eu tenho um único termo embaixo, mas a minha raiz não é quadrada. Aqui ela é cúbica, aqui ela é cúbica, aqui ela é quarta, aqui ela é quinta, tá? Então vamos ver. O que eu preciso fazer? É simples, é só multiplicar pela raiz cúbica de 2. Não é assim. Vejam, o expoente do 2 é oculto 1. Eu tenho que multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por quê? Por que veio esse 2 aqui se aqui não tem nada 1? Porque, detalhe, 3 menos o expoente, 3, o índice, menos o expoente, 3 menos 1 dá 2. Então, eu tenho que fazer sempre o índice menos o expoente. Por quê? Porque o intuito é eliminar a raiz. Vejam. Então, eu multipliquei pela raiz cúbica de 2 dá 2. Raiz cúbica de 2 dá 2. 3 vezes a raiz cúbica de 2 dá 2, dá 3, raiz cúbica de 2 dá 2. Vejam agora. A raiz cúbica de 2 dá 1 vezes a raiz cúbica de 2 dá 2, conserva a base e soma os expoentes, ó, porque o índice é igual. 3, 3, não tem mínimo, nada, porque o índice é igual. E quando eu vou aplicar 2 dá 1 vezes 2 dá 2, 2 dá 3. Vejam, assim o índice e o expoente se igualam. Aí eu jogo 2 para fora. Resposta final, 3 raiz cúbica de 2 na 2 sobre 2. Eu vou aplicar alguma coisa aqui, conserva a base. Não, está fora da raiz, está dentro da raiz. Ou então, 3 raiz cúbica de 4 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4. Vejam o próximo exemplo. 5 dividido pela raiz cúbica de 2. Vejam, índice menos o expoente. 3 menos 2, 1. Então, eu tenho que multiplicar pela raiz cúbica de 2 na 1. Vejam, esse 1, ele é o expoente do elemento aqui de baixo. É que nem aqui, ó. 3 menos 1, 2. Esse 2 é o expoente do elemento que eu preciso multiplicar em cima e embaixo. Preciso sempre fazer esse procedimento. Então, 5 vezes a raiz cúbica de 2 na 1, 5 raiz cúbica de 2 na 1. A raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 2 na 1 vai dar a raiz cúbica de 2 na 2 vezes 2 na 1, que vai dar 2 na 3. Conserva a base, somos expoente. Igualou novamente, joga para fora. Resposta, 5 raiz cúbica de 2 na 1, que eu não escrevo esse 1 aqui, tá? Sobre 2. Lembrando que eu não posso tocar, porque aqui é raiz e aqui é não raiz. Pode ver que nenhum dos dois, nem na letra A nem na letra B, foi eliminado a raiz na parte de baixo, que é chamado de denominador. Letra C. A letra C está dizendo 6 dividido pela raiz quarta de 3 na 1. Índice menos expoente. 4 menos 1, 3. Então, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz quarta de 3 na 3. Raiz quarta de 3 na 3. Lembrando que esse 3 veio de 4 menos 1, 3. Não é da base. 6 vezes a raiz quarta de 3 na 3, 6 raiz quarta de 3 na 3. Vejam, a raiz quarta, 3 na 1 vezes 3 na 3. Que vai dar, conserva a base, somos expoente, 4. Igualou índice e expoente e joga para fora. 6 raiz quarta de 3 na 3 sobre 3. O 6 e o 3 são múltiplos. 6 dividido por 3 dá 2. Uma das respostas, 2 raiz quarta de 3 na 3. Ou 2 raiz quarta de 27, porque eu resolvi 3 ao cubo, que dá 27. Cara, isso aí é enrolado. Não vou cobrar em prova, como eu falei anteriormente. Só que preciso passar para vocês esse caso de racionalização, tá? E na letra D, que ainda faz parte do meu segundo caso, pode ver que eu não tenho nenhuma raiz quadrada, tudo é raiz cúbica, raiz quinta, raiz quarta. Existe um impasse. Eu tenho 10 dividido pela raiz quinta de 25. O 25, ele é múltiplo de 5. Então, eu abandono.
O que é a mesma coisa que escrever 25? 5 ao quadrado. Eu parto daqui. É como se eu fosse partir daqui. Então, o que eu preciso fazer? Índice menos expoente. 5 menos 2, 3. Então, eu vou multiplicar pela raiz quinta de 5 na 3. Raiz quinta de 5 na 3. 10 vezes a raiz quinta de 5 na 3, 10 raiz quinta de 5 na 3. 5 na 2 vezes 5 na 3, 5 na 5. Tá, então sempre eu vou jogar para fora. Este é o intuito. Igualar o índice com o expoente. Por isso que eu faço essa passagem aqui, 5 menos 2 dá 3. Porque se eu multiplicasse por 25, não daria a minha resposta para eliminar o denominador como raiz. Quando igualou o índice e o expoente, jogo para fora, ó, 10 raiz quinta de 5 ao cubo sobre 5. O 10 dividido por 5 dá exato, uma das respostas, 2 raiz quinta de 5 ao cubo, ou 2 raiz quinta de 125. Então, esse é o nosso segundo caso que não cai na prova. E o último caso, né? Esse sim cai na prova, ele é lá da página 350 e também na página 351. Vejam, eu tenho dois elementos embaixo. 2, ele é separado por menos ou por mais. Vejam, por menos, menos ou por mais. Ah, mas como tem dois termos? Vejam, um termo, dois termos. E tudo é raiz quadrada. Sempre será com raiz quadrada. Ou um número e uma raiz quadrada. Nunca terá um número e uma raiz que não seja quadrada. Ou são duas raízes quadradas separadas por mais e menos, ou um número e uma raiz separada por mais e menos. Vejam, dois elementos. O que eu preciso fazer? Qual é o contrário de a operação inversa do menos? Eu vou dizer sempre o contrário. Qual é o contrário de menos? Mais. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 mais raiz de 2. Se é menos, eu copio igual multiplicando por mais. Se é mais, eu vou multiplicar igual por menos, em cima e embaixo. Veja, em cima, raiz de 3 mais raiz de 2. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 2. Quanto que dá 3 vezes raiz de 3? 3 raiz de 3. 3 vezes raiz de 2. 3 raiz de 2. Vejam, a gente lá no 8º ano, a gente falou uma coisa, quando é que eu posso confiar no taco? A gente já trabalhou uma coisa dentro da sala de aula. Quando os dois elementos, veja, raiz de 3 menos raiz de 2, raiz de 3 mais raiz de 2, quando eles são igualzinho, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2, eles têm sinal trocados, menos ou mais, ou pode vir o mais primeiro e o menos primeiro. Eu posso fazer sem medo, primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Tá, e quando for mais aqui, aí é chuveirinho duplo. Primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo. Primeiro, segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo, tá? Mas como a gente vai racionalizar, sempre eu posso confiar no taco e fazer direto. Primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. É a diferença de dois quadrados lá em fatoração do 8º ano. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 2 negativo vezes raiz de 2 positivo. Raiz do 4 aqui no meio sempre será negativo. Por quê? Negativo vezes positivo, negativo, ou positivo vezes negativo, negativo, sempre será menos. A raiz de 9 vale 3, a raiz do 4 vale 2, 3 menos 2 vai dar 1. Eu não escrevo o denominador. Resposta final, 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Eu não posso somar esses dois elementos, porque era como se fosse 3x mais 3y. Raiz de 3 é diferente de raiz de 2. No vezes é uma coisa, e mais e menos é outra. Veja, 3 mais raiz de 2, dois termos. O aluno vai dizer, ah, mas lá na frente também tinha dois termos. Eu vou voltar no primeiro caso. Vejam, dois termos separados por um sinal. Aqui, ó, dois termos. Não, um único termo, ó. Não está separado por menos ou mais. Então, toma cuidado com essa situação, ok? A minha letra, o exercício, então, a partir do 7, o 6 só tinha um exercício. Vejam, 3 mais raiz de 2. Qual é o sinal contrário de mais? Menos. Então, 3 menos raiz de 2. 3 menos raiz de 2. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. Eu posso confiar no taco, tá? Não existe isso, confiar no taco. É uma coisa nossa, tá? É a diferença dos quadrados. Primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. 3 vezes 3, 9. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos raiz do 4.
Não é raiz, então 9 continua e a raiz do 4 vale 2. 9 menos 2, 7. Resposta final, 9 menos 3 raiz de 2 sobre 7. Aqui, raiz de 2 dividido por 2 menos raiz de 3. 2 termos, separado por menos. Qual é o contrário? Mais. Então, vou multiplicar por 2 mais raiz de 3 em cima e embaixo. Ah, mas tem um raiz de 2 em cima. Racionalizar é eliminar a raiz do denominador. Então, o embaixo manda. Raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2. Não vai dizer que dá raiz do 4. Número vezes número, raiz vezes raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Confiando no taco, 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, menos raiz de 9. Quanto vale a raiz de 9? 3. 4 menos 3, 1. Não escrevo. 2 raiz de 2 mais raiz de 6. Não posso juntar esses dois elementos. Agora, letra C. Separado por 2 termos com menos. Vou multiplicar por 2 raiz de 2 mais 1. 2 raiz de 2 mais 1. Veja que eu mudo o sinal só do meio, não da frente, só do meio. Então, 5 vezes 2 raiz de 2, 10 raiz de 2. 5 vezes 1, 5. 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 vai dar 4 raiz do 4. Número vezes número, raiz vezes raiz. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Só que detalhe, ó. 4 vezes raiz de 4. Quanto vale a raiz do 4? 2. 4 vezes 2, 8. Então, vejam, 8 menos 1. 10 raiz de 2 mais 5, dividido por 7. Letra D. Raiz de 2 dividido por 5, raiz de 5 mais raiz de 3. Vamos dar o sinal do meio. Sempre só do meio, sempre só do meio, quando eu tenho dois termos. Raiz de 5 menos raiz de 3. Raiz de 5 menos raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 3, menos raiz de 6. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 9. A raiz de 25 é 5. A raiz de 9 é 3. 5 menos 3, 2. Não cometam erro agora. Raiz de 10 dividido por 2 vai dar raiz de 5. Não posso dividir. Raiz com raiz, número com número. Também não posso juntar esses dois elementos aqui. Essa é a resposta final. E a letra E, eu tenho raiz de 2 dividido por 2 menos raiz de 2. Vejam, menos. Então, 2 mais raiz de 2. 2 mais raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2. 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz do 4. 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 2 vezes mais raiz de 2, menos raiz do 4. Aqui a raiz do 4 vale 2, então fica 2 raiz de 2 mais 2. O 4 não tem raiz, continua 4. Menos a raiz do 4 que vale 2. 4 menos 2, 2. Agora, um erro bastante comum. Esse 2 ele divide simultaneamente tanto esse aqui quanto esse aqui. Ele vai dividir tudo ou nada. Quanto que dá 2 raiz de 2 dividido por 2? 1 raiz de 2, aí não escrevo esse 1. 2 dividido por 2, 1. Essa é a resposta final. Eu vou fazer uma situação aqui, ó. E se fosse assim? Isso não é dessa questão. Essa é a resposta correta. Vejam, tudo ou nada. E se eu chegasse numa resposta assim, ó? 8 raiz de 2 mais 5 dividido por 2. Ah, eu vou dividir o 8 por 2, que vai dar 4 raiz de 2 mais 5. Está errado. Ou divide os dois, esse e esse, ou eu não divido nada. Tudo ou nada, ok? Então, esses são os 3 casos de racionalização, o primeiro, o segundo e o terceiro, onde o segundo não cai na prova, nem em prova nenhuma minha. A não ser que sejam simulados, só que nunca veio tal situação, tá ok? A aula de segunda-feira é importante para a prova do dia 3, tá? Então, eu aconselho vocês participarem da aula ao vivo de segunda-feira. Um grande abraço, tá? Eu quero que vocês tentem fazer também, naquele momento a gente vai tentar fazer também alguns exercícios. Eu não darei tarefa de racionalização de denominadores. Se vocês querem repetir esses exercícios para fixação, seria muito bom, tá? Mas não darei ainda exercícios diretos sobre essa tal situação.
Tá ok? Um grande abraço e até segunda-feira.